para encerrar a nossa quarta-feira, vamos dar a última aula comigo, porque vocês ainda têm inglês, combinado? Agora a gente vai de português, da página 281 até a página 286, parece muita coisa, mas é mais texto, certo? Ali na página 281 vocês têm um texto. Esticar-se. Leia o texto a seguir. Vocês vão ver que tem várias palavrinhas que estão em negrito. Aqui é aquela cor um pouquinho mais escurinha, mais forte que as outras. E olha só, que palavra foi usada com o mesmo sentido de alongar-se? Ali estava escrito antes alongar-se. E ela trocou a palavra alongar-se por outra para não repetir. Qual foi essa palavra? Depois, circule a sílaba tônica das palavras em destaque. Depois, organize no quadro de acordo com a posição das sílabas tônicas. Então, as oxítonas são as últimas. Tem duas palavras que são oxítonas, que estão ali. Quais são? Depois, as paroxítonas. A paroxítona é a penúltima. Quais são? A sílaba tônica, a sílaba mais forte é a penúltima. E depois a proparoxítona, a antepenúltima, quais são? São duas de cada. Depois, a número 2, vocês têm um poema sobre mangueira. E depois, em cada quadro a seguir, faça desenhos que representem os sentidos com que a palavra mangueira foi usada no poema. Ali, nos dois quadrinhos. Depois, consulte o significado da palavra macaco no dicionário. Faça duas frases usando significados diferentes dessa palavra. Macaco tem dois significados. Macaco animal e macaco referente a um negócio que a gente utiliza no carro. Então, vocês vão ver e vão fazer duas frases com os sentidos diferentes, certo? Bem fácil. Depois, na 283, leia a piada. Elas foram escritas de propósito sem pontuação. Vocês vão ter que colocar as pontuações corretas. Ponto final, interrogação, exclamação, travessão, 2 pontos e só. Depois agora sublinhe. É a fala do narrador de azul, o personagem de verde e escreva nos quadrinhos sinais de pontuações adequados que a prof já tinha dito. Bem fácil. Ao total do narrador são 1, 2, 3, 4, 5. E do personagem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem fácil e tranquilo. Depois, na página 284, leia um trecho do conto A Pedra do Conhecimento. E olha só o que vocês vão ter que fazer. Circule as palavras monossílabas em destaque, de acordo com a legenda. Monossílabas átonos, que são aquelas que não têm acento, e depois os tônicos, que são aquelas que têm o acento. Então, prestem atenção, ou muita. E depois circule na cena de acordo com a legenda, figura cujos nomes deverão começar com S, depois que tenham S entre vogal e depois que tenham 2 S's. E depois, pra gente terminar as nossas últimas atividades, vocês têm um conto sobre o sapo e o poço que vocês vão ler. E depois responder de acordo com o texto. As palavras em destaques passam a ideia de que os fatos já aconteceram, vão acontecer ou estão acontecendo. B. Qual a classe gramatical pertencente às palavras em destaques? Ali, fechavam-se, protegiam-se, são o quê? Substantivo. São o que? Verbos que dão uma ação, tipo, que dão um sentido de ação, adjetivo, qualidade ou defeito. Quais são? E depois reescreva a primeira frase do trecho, mudando a ideia do tempo. Ali tá: há muito tempo atrás, vivia num poço e se sentia muito feliz dentro dele. Dali, hoje um sapo vive em um poço, daí vocês vão mudar. E depois, na próxima semana, um sapo viverá, ali tá, que ele viveu, então vocês vão botar o viverá. E daí depois, para encerrar a última página do nosso livro, vocês têm novamente um textinho, onde vocês vão responder as perguntinhas. Primeiro, leia, e depois, se vocês ficarem com dúvidas sobre o significado de alguma palavra, pesquise no dicionário, certo? Ai, a prof tá com rinite atacada. Daí depois, escreva como as palavras em destaque são registradas no dicionário. Como é que a gente faz para procurar no dicionário a palavra formiguinhas? Será que é formiguinhas? Lembra que no dicionário a gente sempre acha o grau normal? Ali é insana, não é insana, é insano. Depois ali
lembram, não é lembram, é lembrar. Como é que é o grau normal das palavras? E depois a última, em sua opinião, por que foi usada a palavra insana em vez de louca? Por que vocês acham? Para não ficar assim, louca é uma palavra muito pesada, o que vocês acham? Prestem atenção, depois responda. Tenho certeza que vocês vão arrasar, vocês são excelentes e a gente vai ficar por aqui. Agora vocês têm inglês, se dediquem também. Um beijo bem grande no coração de vocês, amo muito, muito vocês.